Amém. Padre, eu fiquei muito feliz com o tema dessa pregação que o senhor deu, né? Salve Maria, causa da nossa alegria. Essa evocação é colocada pelos santos da igreja, por isso que entrou na ladainha lauretana, causa da nossa alegria, assim como entrou uma porção de coisa, né? Vaso espiritual, vaso honorífico, né? Causa da nossa alegria, né? Mãe da esperança, e aquelas colocações todas, né? Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos santos, tudo isso é a causa da nossa alegria, né? E olha, padre, se eu fosse desdobrar tudo isso aqui, eu precisava da manhã inteira. Eu vou tentar aqui, numa conversa rápida, enxugar, né? E colocar algumas coisas importantes. Eu gostaria de começar colocando algumas palavras assim da igreja e de santos. Por exemplo, o grande São Luís de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li na minha vida. Aliás, era o livro de cabeceira do Papa João Paulo II, sobre Nossa Senhora, né? O Tratado da Verdadeira Devoção. Então, São Luís, ele começa o livro dele dizendo assim, olha que coisa bonita: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Ele veio por Maria, deve reinar no mundo, e São Luís fala também, é por meio dela que ele vai voltar ao mundo. Então ele veio por Maria, né? Deve reinar por Maria e vai voltar por Maria. Ou seja, Maria está no mistério da salvação, no mistério do plano de Deus, né? Ele diz ainda assim, olha, Maria Santíssima, olha que coisa importante, gente, tem sido até aqui desconhecida. Muita gente não conhece, por isso que ele escreveu um livro, São Luís de Montfort escreveu um livro chamado O Segredo de Maria. Vale a pena ler. Eu mandei publicar esse livro pela nossa editora, O Segredo de Maria. É pequeno, mas é fantástico, né? Dizem os franceses que os pequenos, né, nos pequenos frascos que vêm os grandes perfumes, né? Então ele diz que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida, e é esta uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Não conhecem Jesus porque não conhecem Maria. Quando, portanto, e é certo, diz o santo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao mundo a primeira vez e também da segunda vez o fará resplandecer. Ela deu Jesus ao mundo a primeira vez e ela vai fazer ele resplandecer na volta dele triunfante. Que coisa importante, gente. Aí está a causa principal da nossa alegria, né? Eu tenho uma citação aqui bonita também, do Papa Leão XIII. Eu escrevi muitas coisas sobre Maria, graças a Deus. Eu vou até mostrar 2 livros aqui, porque quem quiser aprofundar mais, que numa palestra só dessa não dá muito tempo, né? Mas eu escrevi 2 livros, A Mulher do Apocalipse, que eu coloco toda a doutrina da igreja sobre a Virgem Maria, os dogmas, as devoções, etc. E depois um livro sobre a escola de Maria. Maria é a escola da santidade. Então, como aprender a santidade com Maria? É daqui que eu tirei alguma coisa que a gente vai conversar aqui hoje. Então, o Papa Leão XIII disse assim, Leão XIII foi Papa lá por volta de 1800, mais ou menos, né? Ele diz assim, aliás, 1800 não, 1900, essa palavra dele aqui é de uma encíclica Dei Matris, Magni Dei Matris, Maria, grande mãe de Deus, né? É de 1892, ele diz assim, Maria, muito melhor que qualquer outra mãe, conhece e vê os socorros de que necessitamos para viver. Maria, mais do que a sua mãe, sabe o que você precisa? Qual é o socorro que você precisa para viver? Os perigos públicos e particulares
que nos ameaçam, ela sabe o que nos ameaça. As angústias e males que nos oprimem, ela sabe os males que a gente está passando, que nos oprimem, né? E sobretudo a luta encarniçada que havemos de sustentar com os inimigos da salvação. Os inimigos da salvação, nós sabemos, é tudo que nos afasta de Deus. É um mundo perverso, é o demônio, é o pecado. Então Nossa Senhora sabe dessas coisas todas. Por isso que o Papa diz, né? A palavra de um Papa, né? Maria, muito melhor do que qualquer outra mãe, conhece e vê os socorros. E o Concílio Vaticano II, naquele documento fundamental, onde tem um capítulo sobre Nossa Senhora, a Lumen Gentium, lá no número 61, o Concílio Vaticano II disse assim: por sua maternal caridade, cuida dos irmãos do seu filho. Quem são os irmãos do seu filho? Nós, os irmãos de Jesus, porque Jesus se fez homem, assumiu a nossa natureza, então se tornou nosso irmão. Então ela diz, por sua maternal caridade, cuida dos irmãos do seu filho, que peregrinam rodeados de perigos e dificuldades, até que sejam conduzidos à feliz pátria. Então vocês estão vendo que há uma unanimidade no ensinamento da igreja, dos papas, dos santos, dizer, Nossa Senhora nos conhece, acompanha, segue à frente. Agora, desde que a gente tenha devoção a ela, desde que a gente acredite nisso, não é? A fé é que faz a graça acontecer. Onde não existe fé, a graça não acontece. Muito bem. E mais uma palavra que eu quero colocar de um outro Papa, antes de eu desdobrar algumas coisas a mais. O Papa Paulo VI, em 1967, ele escreveu um documento muito importante, o Credo do Povo de Deus, que ele chamou de A Minha Profissão de Fé. O que é isso? De vez em quando, um Papa chama para ele a responsabilidade de explicar o credo. Então, Paulo VI, em 1967, depois do Concílio Vaticano II, que terminou em 65, estava havendo algumas distorções na doutrina. O demônio sabe jogar a cisânia no meio do trigo, né? O joio no meio do trigo. Então o Papa quis recolocar as coisas no lugar. Uma das coisas que o Papa disse foi o seguinte: nós acreditamos que a Santíssima Mãe de Deus, Nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu a sua missão maternal em relação aos membros de Cristo, em relação a nós, cooperando no nascimento e desenvolvimento da vida divina nas almas dos redimidos. No céu, ela continua cooperando para quê? Para o nascimento e desenvolvimento da vida divina nas almas dos redimidos. Então a igreja chama Nossa Senhora de mãe espiritual. Nós temos uma mãe material, ou tivemos uma mãe material aqui nesse mundo, que cuidou de nós, principalmente das coisas materiais, nos deu o leite materno, nos deu todo o cuidado, todo o carinho, mas nós temos uma mãe que nos guia para o céu, Nossa Senhora. Essa é a causa da nossa alegria. Como é bom a gente ter uma mãe aqui na terra, né? Eu tive uma mãe maravilhosa, tão maravilhosa que uma coisa que aconteceu na minha vida, quando a minha mãe estava grávida de mim, os médicos queriam que ela me abortasse. Por quê? Porque ela tinha feito um pouco antes de ficar grávida, ela fez uma cirurgia de hérnia, muito grande na barriga, e depois ficou grávida. Somos 9 irmãos. Antigamente era assim, um filho por ano, né? Era assim. O meu irmão mais velho é um ano mais velho, meu irmão mais novo é um ano mais novo. E o médico disse, vai arrebentar a barriga da senhora. A barriga vai crescer, vamos tirar essa criança. Minha mãe disse, graças a Deus. Por isso eu estou aqui hoje. Senão eu não estaria. Ela e meu pai é que contavam essa história para mim. Não foi uma pessoa estranha, não. A minha mãe contava essa história para mim.
Ela disse: seu pai foi conversar com um padre no colégio salesiano, que tinha sido professor dele, um padre francês chamado Renaudin. E o padre Renaudin disse o seguinte: olha, a senhora não vai mexer nessa criança, não. A senhora vai fazer essa novena aqui, novena de um sucessor de Dom Bosco, o terceiro sucessor de Dom Bosco, que se chama Dom Felipe Rinaldi. Vai fazer essa novena aqui, ele está em processo de beatificação, e vamos ter fé que vai sair tudo bem. 9 meses eu nasci muito bem. Qual é o meu nome? Felipe Rinaldi. Por causa da novena do santo Dom Bosco, que se chama Felipe Rinaldi. Gente, isso é a fé. Esta é a fé que remove montanha. A fé que não deixa uma criança ser abortada. Então, como é bom de ter mãe, né? Ter uma mãe assim, né? Agora, imagina então ter uma mãe daquela que é a mãe de Deus. Né? Nossa Senhora é mãe de Deus. O Verbo se encarnou no seu seio. Né? O concílio de Éfeso, no ano 431, proclamou Nossa Senhora Agios Theotokos. Ali se falava em grego, né? Santa Mãe de Deus. Porque começou a surgir uma heresia de que ela não era a mãe de Deus, né? Um patriarca de Constantinopla chamado Nestório, né? Inventou lá uma heresia, o nestorianismo. Não, Maria não é mãe de Deus, não, é mãe só do homem Jesus. Espera aí, mas então tem 2 Jesus, um que é homem, um que é... Aí ele disse: existe um Jesus só, que é o Verbo humanado no seio de Maria, então Maria se tornou mãe de Deus, feito homem. Pronto, o concílio bateu o martelo e nunca mais a igreja analisou essa questão. Então, gente, a gente saber que a gente tem uma mãe, que é mãe de Deus, o que equivale a dizer o seguinte, que pode tudo. O que a mãe de Deus não pode? Eu pergunto para você, o que a sua mãe pede para você que você não faz? Só se você não for um bom filho, ou então, se a sua mãe não estiver muito boa do juízo, estiver pedindo uma coisa muito estranha. Mas dentro da normalidade, o que uma mãe pede, a gente faz, né? Agora, você imagina, aquela que é mãe de Deus, o que Jesus colocar para ela, ela não vai fazer? Ou o que nós colocamos para ela? As bodas de Caná mostram isso. Não era a hora do milagre ainda de Jesus, mas porque ela pediu, ele fez. Transformou 600 litros de água em vinho, 6 talhas. Eu vi lá em Caná da Galileia, estive lá várias vezes, nas peregrinações. São 6 talhas de pedra, cada uma com 100 litros. Não foi um engradadozinho de 24 garrafinhas, não. Foram 600 litros de água em vinho, da melhor qualidade. Porque Deus, quando faz milagre, Ele faz milagre em abundância. Deus é pródigo. Você olha para uma árvore frutífera, ela dá tanta fruta às vezes que até perde, né? Quantas estrelas tem no universo? Trilhões. Deus não faz uma estrelinha só, não igual ao Sol, Ele faz trilhões, para mostrar o quê? Eu sou infinito, eu sou onipotente. Agora você imagina a mãe de Deus. Então São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, chamava Nossa Senhora de a onipotência suplicante. Olha que expressão bonita. Onipotência quer dizer pode tudo. Suplicante. Ele diz, ela não pode tudo por natureza. Não, ela não é deusa. Mas ela pode tudo pela graça de Deus. Porque ela toca o coração de Deus. Então o que ela pedir para Deus, Deus faz. Por isso que a igreja ensina. Pede a mãe que o filho atende. Pede a mãe que o filho atende. Claro que Deus não vai atender quando não for bom ainda para a gente, quando não estiver na hora. Deus sabe as coisas que a gente não sabe. Então, a causa da nossa alegria é essa. Temos uma mãe que está no céu, intercedendo por nós sem cessar. Creia nisso e viva debaixo dessa fé. Nossa Senhora me vê, me acompanha. Por isso eu devo pedir a ela tudo. E não é só coisa grande, não. Peça a Nossa Senhora coisas pequenas. A criança pede para a mãe uma bala. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de soltar pipa, pedia para minha mãe carretelzinho de linha para soltar pipa, e ela dava. Pedia bolinha de gude, a gente gostava de jogar bolinha, e ela dava.
A mãe não dá só coisa grande, não, a mãe dá uma coisa pequena. Peça as coisas pequenas que você precisa. Aquela chave do carro que você perdeu. Entendeu? Pede a ela, mãe. Reza uma Ave Maria, pede para ela mostrar para você onde é que está essa chave. Eu já fiz essa experiência várias vezes. Mãe é mãe. Não é? É muito bonito. Bom, mas tem muita coisa que eu queria falar. Ela é mãe também, porque ela esmaga a cabeça da serpente. Que coisa maravilhosa a gente saber que nós não estamos à mercê do demônio de qualquer jeito. Não. A gente tem alguém que nos protege contra ele. A gente tem alguém que tem mais poder do que o demônio. Porque Deus confiou a ela, desde os primórdios, o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Está escrito lá no Gênesis: uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Então, gente, essa é a nossa alegria. A gente tem um escudo de proteção contra a maldade do demônio. E o demônio está solto. Por que aquele demônio está solto? Por causa dos nossos pecados. Por causa dessa imoralidade deslavada que existe no mundo. Por causa dessas leis contra a lei de Deus. Essas coisas absurdas que nós estamos vendo. De pornografia, de prostituição, de corrupção, de guerra, de tudo. Isto, gente, é uma porta aberta para o demônio agir no mundo. E nós estamos nesse mundo. Quem é que vai nos defender? Nós não temos força contra o demônio. Ele é um anjo. O anjo tem muito mais poder do que o homem. Mas nós temos ela. Por isso que a gente reza: debaixo da proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Você sabe de quando é que é essa oração? Essa oração é do ano 200. Quem que rezava essa oração? Essa oração foi encontrada num fragmento de papiro, na cidade de Alexandria, norte do Egito. Foi encontrada em 1940, mais ou menos. E os papirólogos, que sabem decifrar os papiros, saber de que ano é, de acordo com a letra, de acordo com o texto, eles descobriram que é um texto do ano 200. Quando os cristãos estavam debaixo da perseguição romana, em toda a volta do mar Mediterrâneo, você sabe que a perseguição foi terrível. Ali onde essa oração foi encontrada, morreram Santa Perpétua, Santa Felicidade e tantas outras. E os cristãos já invocavam Nossa Senhora, debaixo da vossa proteção. Nos refugiamos, é um refúgio. Santa Mãe de Deus, eles já chamavam Nossa Senhora de Agios Theotokos, é o que está escrito no papiro. Agios Theotokos, que é em grego Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas. Chora diante de Nossa Senhora, não desprezeis as nossas súplicas. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa. Chamava já Nossa Senhora de Virgem. É dogma de fé que Nossa Senhora é Virgem perpétua. Virgem, dizia Santo Agostinho, antes, durante e depois do parto. É o milagre de Deus. Os cristãos já rezavam isso no ano 200. Então, gente, que coisa maravilhosa a gente saber que Nossa Senhora é aquela que esmaga a cabeça da serpente. E a gente deve rezar muito, porque o demônio é sagaz, é sutil, é maldoso. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. E ele mente. Toda mentira que sai da boca dos homens é influenciada pelo demônio, porque ele é o pai da mentira. E nós estamos vivendo num mundo cheio de mentira. Mentira na boca de políticos, mentira na boca da internet, fake news para todo lado. É um prato cheio para o demônio. Quem é que vai nos defender de tanta mentira? Ela. Entende? Ela vai iluminar a nossa inteligência para você saber o que é mentira e o que é verdade. Outra coisa que eu queria colocar, né? Santo Agostinho chamava Nossa Senhora de o molde da santidade. O que é o molde da santidade? Uma comparação bonita que Santo Agostinho fazia. Ele dizia assim:
Vocês estão vendo aquela imagem ali de Nossa Senhora, né? Uma imagem dessa, você pode fazer de duas maneiras. Ou você pode pegar um bloco de, por exemplo, madeira, ou um bloco de pedra, como fazia o Michelangelo, e talhando o bloco até você formar uma imagem. Mas é muito difícil, né? Você tem que ser artista. Vai demorar muito. Se você der um toque errado, você pode estragar tudo. Corta, por exemplo, o nariz. Então, Santo Agostinho fala assim, tem duas maneiras de você fazer uma imagem. Assim, ou então, você faz como aquela imagem foi feita. Aquela imagem foi feita numa forma. Alguém derreteu ou gesso, ou resina, numa forma, pronto, secou, tirou, tira as rebarbas, está pronto. É rápido. Você não precisa ser artista, não tem perigo de estragar a imagem. Então, Santo Agostinho diz assim, aquele que quer chegar à santidade sem Maria, é aquele que quer esculpir Cristo em si, como alguém que quer esculpir uma pedra. Ou seja, aquele que quer chegar à santidade sem Maria, vai sofrer muito, vai demorar muito, corre o risco de desistir, e corre o risco de errar o caminho. Mas aquele que quer chegar à santidade por Maria, é rápido, porque Maria é o molde da santidade, é a forma da santidade. O que vale dizer? Quando você se consagra a Maria, você vive uma vida de intimidade, como Santo Luís de Montfort dizia, tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. É a consagração que ele ensina, né? Então ele diz, então você chega à santidade muito mais rápido, com muito menos esforço, entende? Sem o risco de desistir e de desanimar. Eu fiz a consagração à Nossa Senhora pelo método São Luís de Montfort, usando o livro, né, o Tratado da Verdadeira Devoção, em 1994. Vou completar aí 30 anos esse ano. A minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu pude fazer muito mais coisa para Deus, pela igreja, pela minha família, depois que eu fiz essa consagração. Eu convido vocês a lerem o livro o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Ler inteirinho e fazer a consagração, que você tem que se preparar durante 33 dias, mas vale a pena. Você sente que Maria entra na sua vida assim, de maneira muito forte. Bom, uma outra coisa que eu queria colocar. Maria é a medianeira de todas as graças. Algumas pessoas duvidam disso, né? Nossos irmãos protestantes, que Maria o quê? Eu vou direto a Jesus. Mas os santos doutores da igreja dizem uma coisa importantíssima, que eu quero ler para vocês aqui. Eu copiei, para vocês saberem o nome de quem que fala aí. Os santos doutores da igreja dizem assim, todas as graças que descem do céu para a terra, passam pela mão de Maria. Se você faz uma novena para um santo, pedindo uma graça, você consegue a graça, está bem. O santo intercedeu por você, dizendo de Deus, mas quem é que traz a graça? É Maria. Por que os santos doutores dizem isso? Porque eles, um raciocínio muito simples. Qual foi a graça mais importante que a terra recebeu do céu? Jesus, claro, o Salvador. E qual foi o caminho, a estrada que trouxe Jesus até nós? Maria. Então o santo doutor diz assim, vocês acham que as outras graças viriam por outro caminho? Se Deus abriu uma avenida do céu até a terra, para o seu filho chegar até nós, essa avenida chama-se Maria. Ela deu a ele a carne humana, a natureza humana. Você acha que agora Deus vai mandar as outras graças por outro caminho? Mal comparando, existe aqui para São Paulo a Via Dutra. Antigamente tinha uma estradinha de terra que chamava, né, a estrada antiga. Ela ainda existe hoje, está asfaltada, só que é uma estradinha apertadinha, de mão dupla. Eu pergunto, você vai deixar a Via Dutra para ir para São Paulo e vai pegar essa estradinha de terra cheia de curvas, cheia de problemas? Não. Deus tem uma avenida aberta, que São Bernardo chamava de aqueduto. Só que não é aqueduto de água, é aqueduto de graças. Que coisa maravilhosa. Agora eu quero ler para vocês, por que eu estou falando isso? Então escuta só, por exemplo,
Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, tudo doutor da igreja que você está aqui. Vocês sabem que só tem 36 doutores da igreja, santos. No universo de mais de 20 mil santos canonizados, só 36 receberam de algum papa esse título de doutor da igreja. Quer dizer, o cara sabe o que está falando, em doutrina. Então, Santo Afonso de Ligório, que é o fundador dos padres redentoristas, né, aqui de Aparecida, por exemplo, Santo Afonso dizia assim: Deus quer que pelas mãos de Maria nos cheguem todas as graças. Está aí. A ninguém isso pareça contrário à sã teologia, pois Santo Agostinho, Santo Afonso citando Santo Agostinho, pois Santo Agostinho, autor desta proposição, então Santo Agostinho dizia a mesma coisa, estabelece como sentença aceita que Maria tem cooperado por sua caridade para o nascimento espiritual de todos os membros da igreja. Maria coopera com o nascimento espiritual de todos os membros da igreja. Então, todas as graças, Santo Agostinho diz e Santo Afonso repetiu. Depois, São Bernardo, doutor da igreja. São Bernardo diz assim: tal é a vontade de Deus que quis que tenhamos tudo por Maria. Se, portanto, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que isto nos vem por suas mãos, pelas mãos de Maria. Ele escreveu um sermão, que ele chamou de sermão do aqueduto. Ele diz assim: Deus colocou em Maria a plenitude de todo o bem, a fim de que se algo de bom, de esperança, de graça, se algo de salvação chega até nós, saibamos que é dela que o recebemos. Então, gente, é uma unanimidade dos santos doutores. Outro santo doutor, São Boaventura, franciscano, amigo de São Francisco, né? Ele morreu em 1274. São Boaventura dizia: Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria, para que nisto conhecêssemos que tudo que temos de esperança, graça e salvação, dela chega até nós. Mais um santo doutor. Outro, Santo Alberto Magno, lá mais ou menos no ano 1100, mais ou menos, é anunciada a Santíssima Virgem tal plenitude de graça, que se tornou por isso a fonte e o canal de transmissão de toda a graça e a todo o gênero humano. São Alberto Magno. Da onde que eu tirei essas citações? Bom, naquele livro que eu mostrei a vocês ali, A Mulher do Apocalipse, ali tem a fonte, de onde eu tirei essas citações aqui. Aqui eu estou só lendo, mas no livro tem aonde que está a fonte, onde o santo escreveu isso. São Pedro Canísio, doutor da igreja. São Pedro Canísio morreu em 1597, logo depois da Reforma Protestante de Lutero. São Pedro Canísio dizia assim: o filho atenderá sua mãe, e o eterno Pai ouvirá seu próprio filho. Eis o fundamento de toda a nossa esperança. Entenderam? Você pede para a mãe pede para o filho pede para o pai, e você recebe a graça. Um santo doutor da igreja, São Pedro Canísio. São Roberto Bellarmino, outro santo que é depois da Reforma Protestante, ele morreu em 1621, doutor da igreja, São Roberto Bellarmino, dizia assim: todos os dons, todas as graças espirituais, que por Cristo, como cabeça, descem para o corpo, que é a igreja, passam por Maria, que é como o colo desse corpo místico. O que é o colo? Uma comparação para vocês entenderem. Imagina um caminhão de carregar água, um caminhão tanque. Ele vai descarregar aquela água dele com uma mangueira, não é isso? Aí você tem aquele encaixe da mangueira no tambor, aquilo é o colo. Então o que o santo doutor está dizendo? Maria é o colo que liga todas as graças desse caminhão cheio de água aí com a mangueira. Ela é a ligação. Se essa ligação não for feita, o que acontece?
não sai água. Gente, é um santo doutor dizendo isso. Por isso que eu realmente acredito nisso piamente. Não tem uma graça que desça do céu pela terra que não passe pelas mãos da Virgem Maria. Que beleza! Bom, mas vamos comentar outras coisas. Só tomar um pouquinho d'água aqui e a gente vai... aqui a gente podia desdobrar isso durante muitas coisas. Mas Maria não é só mãe de cada um de nós. Maria é mãe da igreja. É mãe do corpo de Cristo. São Luís de Montfort, ele tem uma comparação muito bonita. Ele fala assim: vocês já viram uma mãe dar à luz apenas a cabeça de um filho? Ele disse, uma anormalidade na ordem da natureza. Ora, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Jesus diz, eu sou o tronco, vocês são os ramos. São Paulo fala, ele é a cabeça, nós somos os membros. Ora, quem é que deu à luz a cabeça, que é Cristo? Nossa Senhora. Então ela não pode dar à luz só a cabeça, ela tem que dar luz ao corpo também. Assim como na ordem da natureza seria um absurdo uma mãe dar à luz apenas uma cabeça, ele fala na ordem da graça, também seria Nossa Senhora ser mãe de Cristo e não ser mãe da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Estão entendendo a comparação? Que coisa bonita. Então a mesma Maria, a mesma mãe que gera o Cristo nela, gera cada um dos seus filhos, dos seus irmãos, gera cada um de nós, na ordem da graça. Gente, isso é muito profundo, isso é muito sério. Por isso que o Papa Paulo VI, no meio do Concílio Vaticano II, você sabe que no Concílio Vaticano II, que começou em 62, terminou em 65, morreu o Papa João XXIII, parou o concílio, elegeram um novo Papa, Paulo VI, e uma das primeiras coisas que o Papa Paulo VI fez foi o quê? Dar a Nossa Senhora, com todos os bispos reunidos no Vaticano, dar o título de Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Mãe de Deus já era do concílio, aí deu o nome de Mãe da Igreja, Mater Ecclesiae, Maria, Mãe da Igreja. O Papa Paulo VI fez isso, não é porque Paulo VI entendia tudo isso aqui que nós estamos falando. Agora eu queria colocar com vocês como é que Nossa Senhora protege a igreja. Dom Bosco rezava uma oração que eu gosto de rezar todos os dias. Dom Bosco rezava assim: Virgem poderosa, tu grande ilustre defensora da igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos, tu temível como exército em ordem de batalha, tu que só destruíste todas as heresias em todo o mundo. Ó Senhora, em nossas angústias, lutas, tentações e aflições, defende-nos do inimigo, e na hora da morte acolhe a nossa alma no paraíso. Amém. Dom Bosco rezava essa oração: tu que só destruíste todas as heresias, poderosa como um exército em ordem de batalha. Dom Bosco era um dos santos mais devotos de Nossa Senhora, né? Quando perguntaram para ele no final da vida como é que ele tinha feito tudo, a congregação salesiana que espalhou pelo mundo inteiro, ele disse: foi ela quem tudo fez. Tudo começou com uma Ave Maria. Tudo começou com uma Ave Maria. Gente, uma Ave Maria bem rezada é mais forte que um tiro de canhão, porque é um canhão espiritual, né? Que atinge forças espirituais, muito poderosas, mais poderosas que as forças materiais. Então, Nossa Senhora é mãe da igreja. Eu queria relembrar aqui algumas passagens muito interessantes da vida da igreja que mostram isso, né? Bom, primeiro, a gente tem aparições de Nossa Senhora desde o primeiro século. Nossa Senhora não está aparecendo só hoje, não. Em Pesqueira, em não sei aonde, em Fátima, em Lourdes, em Guadalupe. Não, Nossa Senhora, desde o primeiro século que Nossa Senhora aparece. Tem um livro da editora, acho que é Paulinas, que conta as aparições de Nossa Senhora desde o primeiro século.
Por quê? Porque ela é mãe da igreja. Então ela quer guiar a igreja, ela quer socorrer a igreja. Por isso que aparece em tantos lugares, Aparecida, Medjugorje, tantos e tantos lugares, né? Graças a Deus, porque a mãe é assim mesmo, a mãe quer estar junto dos filhos, a mãe quer socorrer os filhos. Então essa é uma das manifestações da igreja como mãe, de Nossa Senhora como mãe da igreja. Mas aconteceram fatos muito importantes na história da igreja, que vale a pena destacar alguns. Por exemplo, um fato importantíssimo que aconteceu foi em 1571. Vocês sabem que os muçulmanos sempre quiseram destruir a igreja, sempre quiseram destruir o cristianismo, sempre. Desde que Maomé fundou o islamismo no ano 620, mais ou menos, os muçulmanos que depois foram dominando todas as etnias árabes, os otomanos e tudo mais, eles derrubaram o Império Cristão de Constantinopla em 1453, e eles estavam prontos para dar um assalto na Europa em 1571 e acabar com o cristianismo na Europa. Eles montaram no mar de Lepanto, na Grécia, montaram uma armada com mais de 300 barcos de guerras, equipados com canhões, e com milhares de soldados para invadir a Europa e realmente acabar com tudo. Isso foi em 1571. A Europa estremeceu. O Papa São Pio V, quando sentiu aquilo, ele convocou os exércitos cristãos da Europa para a legítima defesa. A guerra é justa, a guerra de legítima defesa, não é para atacar ninguém, nem para se defender. E o Papa conseguiu que o príncipe da Áustria, João, montasse um exército multinacional com armada, que ia ser uma guerra no mar. Então conseguiu, com o pessoal de Veneza, que tinha embarcações, e Nápoles, e não sei o quê, conseguiram montar uma frota armada para enfrentar os 300 barcos de guerra dos turcos otomanos. Mas a tropa da cristã era muito menor. Mas o Papa fez uma coisa. O Papa mandou que um cardeal fosse lá benzer as caravelas cristãs e pediu que levasse o rosário como arma de guerra. E o príncipe João da Áustria, que era o comandante de toda aquela tropa, no barco dele, ele ia rezando o rosário. Isso está escrito na documentação toda. O príncipe João da Áustria. Gente, começou a batalha, os muçulmanos estavam arrasando as forças cristãs. Parecia que ia ser uma vitória fácil dos muçulmanos. Mas no meio da batalha, gente, aconteceu um vendaval contra a armada muçulmana, que destroçou a armada muçulmana. E as forças cristãs venceram a batalha. Uma das batalhas mais importantes pela sobrevivência do cristianismo, que estava sendo ameaçado. O Papa São Pio V estava no Vaticano, numa reunião com os cardeais, um consistório. E o Papa teve um insight, o Papa sentiu que as forças cristãs tinham ganhado a batalha. Diz que ele foi à janela da sala, abriu e disse para os cardeais: vencemos a batalha. Era o dia 7 de outubro de 1571, que o Papa disse: hoje, 7 de outubro, a igreja vai celebrar a festa de Nossa Senhora das Vitórias. E nós chamamos de Nossa Senhora do Santo Rosário. Por isso que 7 de outubro é dia de Nossa Senhora do Santo Rosário. Porque o Papa encomendou que o soldado levasse a arma do rosário, rezasse o rosário durante a batalha. E a Europa foi preservada da destruição do cristianismo nessa batalha. Antigamente era assim, gente, antigamente tudo se resolvia com batalha, não era como hoje que você tem a ONU. Hoje mesmo tendo ONU, tendo tudo, você tem tantas batalhas por aí, né? Israel com os terroristas, Rússia com
né? Imagina naquele tempo, que não havia nenhuma instituição dessa internacional, a coisa era resolvida assim, e vocês sabem que os muçulmanos nunca respeitaram nada. A sede deles até hoje, não tenham dúvida, os muçulmanos radicais, tem muito muçulmano que não é radical, mas os tais xiitas, eles querem acabar com a igreja, não tenha dúvida disso. Não sejamos inocentes, porque na doutrina islâmica, eles têm que dominar o mundo para Alá, mesmo que seja pela guerra, ou principalmente pela guerra. E quem é o grande adversário deles hoje? É o cristianismo, porque eles têm 1,2 bilhão seguidores, e os cristãos são mais de 2 bilhões, contando os evangélicos, protestantes, etc. Então, aí vocês entendem por que nos países muçulmanos, que são mais de 20, os cristãos são mortos, assim, dia a dia. Mas essa coisa vem de longe, e Nossa Senhora protegeu a igreja aí. Um outro fato muito interessante, que eu acho que muito pouca gente sabe, vocês já viram falar de Cristóvão Colombo, né? Que descobriu a América no dia 12 de outubro de 1492. E vocês sabem que Colombo chegou aqui com 3 caravelas, né? Santa Maria, Pinta e Nina. Santa Maria era o nome da caravela do Colombo, a principal. Pinta e Nina eram 2 sobrinhas do Colombo, que ele deu o nome, em homenagem às sobrinhas, ele deu o nome das outras 2 caravelas. Agora, por que Colombo colocou o nome da caravela dele de Santa Maria? Não foi à toa. Quem estudou um pouco da história do Colombo sabe disso. Colombo tinha estudado as viagens de Marco Polo, que era um navegador de Veneza, que tinha praticamente andado no mundo. E Colombo entendeu que a Terra era redonda, já se sabia disso. E todas as viagens que se fazia para a Ásia, para a Índia, era pelo Oriente. Nunca alguém tinha navegado pelo Ocidente para chegar às Índias. Mas o Colombo tinha essa intuição: eu posso chegar às Índias navegando pelo Ocidente, ao invés de navegar pelo Oriente. E era complicado navegar pelo Oriente. Por quê? Por causa dos muçulmanos. Os muçulmanos tinham dominado, em 1453, a cidade de Constantinopla, onde havia um trajeto mais rápido pelo mar Mediterrâneo, o mar de Mármara, passava pelo estreito de Bósforo, em Constantinopla, e partia para a Índia. Mas quando os muçulmanos trancaram o estreito de Bósforo, em Constantinopla, a viagem teve que ser feita aqui pelo sul da Índia, que os portugueses descobriram, não é? Mas era muito mais custoso, demorado. Colombo disse: vou procurar um caminho pelo Ocidente. Só que era um negócio de doido. Vocês imaginam entrar num mar aberto, uma caravela que não tem motor, é movida a vela, fazer uma viagem que você não sabe quando é que vai terminar. Então, assim, Colombo demorou 52 dias no mar aberto para sair da Espanha e chegar até a América. Então, e o Colombo precisava ter, claro, 3 caravelas grandes, ele tinha que levar mantimento, tinha que levar gente com ele, tinha que levar 1000 coisas. Ele foi aos reis de Portugal e não conseguiu nada, ele era espanhol. Aí ele foi aos reis da Espanha, que era Fernando e Isabel, Fernando de Castela e Isabel de Aragão, e não conseguiu. Por quê? Porque os reis da Espanha estavam lutando contra os muçulmanos que tinham dominado a Espanha desde o ano 700, e ali em 1492 é que eles foram expulsos de Granada. Mas os reis cristãos da Espanha estavam gastando muito com a guerra contra os muçulmanos, então não puderam atender o Colombo. O Colombo ficou angustiado. Vocês sabem o que Colombo fez? Está escrito na história dele, no diário dele. Ele entrou na Catedral de Sevilha, na Espanha, diante do altar de Nossa Senhora, e ele fez essa oração: Nossa Senhora, os reis da terra não quiseram me ajudar, mas a Senhora é a rainha do céu.
a senhora pode tudo. Olha a fé de Colombo, gente. Eu prometo à senhora que se eu conseguir essas caravelas para fazer essa viagem, o primeiro objeto valioso que eu encontrar nas Índias, ele pensou que fosse chegar nas Índias, né? Ele não sabia que a América estava no meio do caminho, da Europa pelo Ocidente até. O primeiro pedaço, não sei, de ouro, que eu vou trazer aqui para o seu altar. E o Colombo cumpriu isso. Gente, o que aconteceu? O Colombo saiu dali, encontrou um padre, na cidade de Valladolid, na Espanha, que era o confessor da rainha Santa Isabel, que era catolicíssima. E o Colombo conversou com o padre, contou toda a história dele, e ele pediu ao padre que fosse conversar com a rainha. E a rainha bancou a viagem do Colombo. Sabe o que a rainha fez? Ela pegou as joias delas, vendeu as joias dela para o Colombo comprar as caravelas. Era uma mulher muito católica. Só não foi declarada santa ainda por politicagem. Santa Isabel, ou Isabel da Espanha. Gente, o Colombo saiu dali, conseguiu as caravelas, botou o nome da primeira de Santa Maria. E eu não sei se vocês já conhecem, já leram, o diário que o Colombo escreveu durante os 52 dias de viagem. Gente, chegou um momento que já estava todo mundo desesperado, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Vocês imaginam 50 dias de água, você não vê nada, a não ser água e temporal e tempestades, e os marujos querendo fazer motim dentro dos barcos, das 3 caravelas, e o Colombo punha o pessoal para rezar a Salve Rainha. Até que chegaram aqui, em Santo Domingo, aqui na América Central, no dia 12 de outubro de 1492. A Santa Maria chegou na frente, aqui na América. Podemos dizer que Nossa Senhora chegou na frente. Que coisa bonita, né? E aí começou a evangelização da América toda. Depois veio Cabral, do Brasil. O Cabral também, catolicíssimo, trouxe uma imagem de Nossa Senhora da Esperança. Inclusive, há uma réplica dessa imagem do Cabral na Assembleia Legislativa de São Paulo. No gabinete de Pedro Álvares Cabral tinha uma imagem de Nossa Senhora da Esperança. Cabral era um capitão da Marinha Portuguesa, mas era católico. Se você for lá em Santarém, em Portugal, onde está o túmulo do Cabral, eu fui. O que você vê em cima do túmulo do Pedro Álvares? Você vê um homem fardado com a farda da Marinha Portuguesa e com um crucifixo na mão assim. É isso que você vê do Cabral. Entra no Google aí, coloca aí túmulo de Pedro Álvares Cabral, Santarém, você vai ver isso que eu estou falando. Eu vi lá com meus olhos, em Portugal. Então, gente, é a mãe da igreja. Se a nossa América é uma América cristã, onde de norte a sul você tem o catolicismo, você não encontra uma cidade aqui na América Latina que você não tenha uma igreja dedicada a Nossa Senhora. Porque isso se cumpre também, né? O que ela rezou no Magnífica, né? A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Por isso, desde agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventuradas. É uma profecia. Não tem lugar no mundo que você não encontre uma igreja de Nossa Senhora, até nos países muçulmanos. Eu estive na Turquia muçulmana, assisti missa numa igreja na Turquia muçulmana, com altar de Nossa Senhora e padre. Eu estive no Egito, no Cairo, a cidade dos 1000 minaretes. Minaretes são as torres das mesquitas muçulmanas. Assisti missa numa igreja católica de Nossa Senhora no Cairo. Você pode, em qualquer país do mundo, você vai encontrar uma igreja, pode ser na China, na Rússia, no Japão. Eu vi isso no Japão também. Uma vez eu fui com o padre Jonas pregar no Japão, nós vimos isso aqui. Nós estávamos numa catedral que tinha mais de 500 brasileiros. No Japão, vocês sabem, só 3% são católicos, né? O bispo de Osaka,
onde nós estivemos, o bispo ficou encantado de ver, e disse: nunca na minha vida eu vi a catedral cheia. Mas eram brasileiros que moram no Japão, e o bispo ficou tão emocionado, que ele fez questão de aprender o português mínimo necessário para rezar a missa em português. É claro que ele fez a homilia em japonês, e um padre traduziu para a gente. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, ponto final. Bom, eu quero usar esse restinho de tempo que nós ainda temos, para colocar uma coisa que eu acho muito importante, que eu coloquei num livro. Eu acho tão importante que eu fiz um livro. Vou mostrar de novo aqui. O livro se chama Na Escola de Maria. É esse daqui. Na Escola de Maria. Porque Maria, dizem os santos, ela não é só o molde da santidade, ela também é o modelo da santidade. Então, o que eu coloquei nesse livro? Um pouco que eu quero falar rapidamente. O que é chegar à santidade? É você viver as virtudes. A igreja ensina que nós temos 7 pecados capitais, os piores, né? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Nossa Senhora não só viveu o oposto a tudo isso, como ela nos ajuda a viver as virtudes que são opostas a isso. E é fácil entender. O primeiro pecado capital, a soberba. Qual é o oposto da soberba? A humildade. Maria é a mulher mais humilde que Deus encontrou. O que ela fala no Magnífica? Ele olhou para a humildade da sua serva. Ele olhou para a humildade da sua serva. Diz que no tempo de Nossa Senhora havia uma efervescência. O povo esperava o Messias vai chegar. E quem será a mãe do Messias? Todas as mulheres queriam ser a mãe do Messias, e ela era a única que morava lá na Galileia, fim do mundo, um lugarejo com 20 famílias só. É ali que o anjo desce. É você, ave cheia de graça. Ave quer dizer salve, né? Ave César. Os romanos diziam: Ave Maria, cheia de graça. Você é graça plena, você só tem graça dentro de você, não tem pecado. E ela diz: ele olhou para a humildade da sua serva. A humildade é o oposto da soberba. A soberba é o pior pecado que existe. A soberba tem muitos filhos: orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, jactância, exibicionismo, amor próprio. Gente, o pior pecado é a soberba. O pecado dos anjos, o pecado de Adão e Eva. Eva quis ser deusa. O anjo do mal disse a ela: come a fruta, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses. Ah é? Você é deusa? Ai, que bom, traga a fruta. Soberba. Desde quando uma criatura pode ser Deus? Deus é um só. Mas nós caímos nesse pecado da soberba, de querer aparecer, querer se exibir. Quem é que não gosta de um aplauso, né? Maria não, era aquela mulher escondida. Ela podia aparecer no meio daquela multidão toda, dizer: vocês estão vendo esse homem aí, que multiplica pães, que cura leprosos? Meu filho, viu? Acho que a mãe de hoje faria isso. Mas Maria, eis aqui a serva do Senhor. Maria só aparece na hora da dificuldade. Já repararam? Ela aparece quando o anjo fala com ela. Ela aparece quando ela perde Jesus. Ela aparece nas bodas de Caná, que tinha faltado vinho, era uma vergonha para o casal. E ela aparece aos pés da cruz. Essa é a mulher simples, essa é a mulher humilde. Gente, eu escrevi um outro livro, A Humildade, Raiz da Santidade. Quem não chegar na humildade não vai chegar à santidade. Não sou eu que digo isso não, sabe? São os santos.
quem não chegar à humildade. Quem gosta de aparecer, quem gosta de aplausos, quem gosta de ser melhor que os outros, quem gosta de mandar nos outros, quem gosta... Você vai ter que aprender a ser humilde, nem que seja lá no purgatório. Mas no céu você não entra assim, não. Por que eu chamei a humildade raiz da santidade? Porque a raiz não aparece, né? Mas é a raiz que sustenta a árvore. Não é verdade? Sem raiz não tem ramos, não tem flor, não tem fruto, não tem nada. Corta a raiz da árvore para você ver o que acontece. Murcha no dia seguinte. Então, a humildade é a força da santidade. Por isso que Nossa Senhora é santíssima. Porque aquela mulher era humilde. Depois, aquela mulher pura, castíssima. Quem tem dificuldade com os pecados da carne, adultério, práticas homossexuais, masturbação, se apega a Nossa Senhora. Ela é a mãe da pureza, a mãe da castidade. Outro pecado capital, a luxúria. Depois, outro pecado capital a ganância. Maria foi uma mulher pobre. Quando ela vai no templo oferecer a oferta lá, para o resgate de Jesus, quando apresenta Jesus ao templo, 40 dias, ela leva um casal de pombas, de rolinha. Era a oferta dos pobres. Então, é uma mulher desapegada. É a virtude do desapego. A pessoa pode ter o que precisa, seu carro, sua casa, suas coisas, mas não pode ser apegado. O único apego de Nossa Senhora qual que era? Jesus. Qual foi a única vez que você vê Nossa Senhora aflita? Quando foi que Nossa Senhora estava aflita? Quando ela perdeu Jesus, não foi? Aos 12 anos, que o menino ficou no templo, apaixonado pelo templo do seu pai, e José e Maria acharam que ele estava no meio da caravana, foram embora. No final do dia, cadê o menino? Na hora de dormir, não acharam o menino. Tiveram que voltar para Jerusalém. E quando Nossa Senhora encontra o menino, o que ela falou para o menino? Jesus, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos. É a única vez que você vê essa palavra aflita aparecer na boca de Nossa Senhora. Nem no Calvário diante de Jesus aparece essa palavra. Mas ela perdeu Jesus. Qual é a lição que você precisa aprender disso? A única aflição verdadeira da sua vida vai ser se você perder Jesus. Perder Jesus para o mundo, perder Jesus para o pecado, perder Jesus para o infernal. Não perdendo Jesus, a gente não perde nada. Maria ficou desesperada porque perdeu Jesus. E procurou 3 dias até encontrar. Então, se você perder Jesus, procure até encontrar. Quem sabe num confessionário com um padre, não deixa passar sem Jesus. E aí as outras virtudes todas, que eu não vou ter tempo de desdobrar aqui tudo, o oposto da soberba, o oposto da ganância, o oposto da gula. A senhora é uma mulher de temperança, inveja. Outro pecado capital, Maria é aquela mulher que queria o bem de todo mundo. A pessoa invejosa é aquela pessoa que se sente mal porque o outro está bem. Aí ele tem um carro que eu não tenho, tem uma casa que eu não tenho, tem uma roupa que eu não tenho, então fica mordido querendo o mal do outro. É inveja, é diabólica. Santo Agostinho fala que a inveja é um pecado diabólico. O livro da sabedoria fala que, capítulo 2, versículo 23, que Deus criou o homem para a imortalidade. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Olha que perigo a inveja. A inveja mata. Maria é aquela mulher bondosa, misericordiosa, só queria o bem. E por aí vai, gente. Então Maria é uma escola de santidade. Esta é a causa da nossa alegria. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.